Amém? Acharam? Oséias capítulo 5, versículo 15, e leremos também o capítulo 6 até o verso 6. O texto bíblico então diz assim: Irei e voltarei para o meu lugar, até que se reconheçam culpados e busquem a minha face. Estando eles angustiados, cedo me buscarão, dizendo: Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos revigorará, ao terceiro dia nos levantará e viveremos diante dEle. Conhecemos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e Ele descerá sobre nós como chuva serôdia que rega a terra. Que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Porque o vosso amor é como a nuvem de manhã e como o orvalho da madrugada, que cedo passa. Por isso os abati por meio dos profetas, pela palavra da minha boca os matei, e os meus juízos sairão como a luz, pois misericórdia quero e não sacrifício, e conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Amém. Meus irmãos, deixa eu contar aqui uma breve ilustração, para que a gente pegue aqui o fio da meada dessa história, dessa mensagem, que vai nos falar nessa noite sobre arrependimento. Eu já preguei essa mensagem uma vez, já li essa ilustração uma outra vez, mas eu quero aqui repeti-la. Havia então um certo lenhador que serrava um velho e grande pinheiro, e a cada golpe do machado, a árvore gigante tremia e praguejava contra o aço duro e frio que lhe despedaçava o franco. Como era uma árvore muito resistente, o lenhador então, a certa altura, pegou uma grande cunha de madeira e pôs no corte, para então acabar de quebrar aquele tronco. E desfechou várias marretadas na cunha, e entre grandes rasgões e lascas, o nobre pinheiro tombou, chocando-se ruidosamente contra o chão. Enquanto caía, gemeu dizendo: Eu não posso culpar o lenhador, não posso culpar o machado, que não são da minha espécie, mas jamais esquecerei da traição da cunha, que é de madeira, minha própria irmã. Amada igreja, não é segredo para mais ninguém que os tempos são difíceis. Tampouco faz escondido o fato de que muitos cristãos estão agindo de formas estranhas. Muitos cristãos estão se comportando de maneira incorreta, que não condiz com o Evangelho, traindo assim o próprio Evangelho e negando assim o Senhor e dando as costas ao reino de Deus. A ilustração que eu acabei de ler fala da dor do grande pinheiro que foi derrubado, mas a sua maior dor, a mais profunda dor, estava no fato da cunha que o derrubou ser de madeira, de uma árvore que um dia também esteve de pé e causou naquele momento a sua queda. Na mensagem de hoje, meus irmãos, veremos como isso é recorrente, como é notório e comum também no meio do povo de Deus. Quantas e quantas vezes o inimigo tem semeado o joio com o único propósito de derrubar os filhos de Deus. Mas é fato, irmãos, que precisamos entender que esses
que estão no meio de nós, não estou falando no meio da nossa igreja, estou falando no meio da igreja de Deus, que embora pareçam todos iguais, nem todos são. Muitos são joio, que têm uma aparência igual, mas o apóstolo João vai dizer assim: estavam no nosso meio, mas não eram dos nossos. Mas é fato que precisamos ter isso muito rente, muito próximo à nossa mente, ao nosso coração, para que nós não sejamos abalados quando os escândalos acontecem. A parábola do joio e do trigo mostra com muita clareza que no dia do juízo o trigo será identificado e levado aos celeiros celestiais, mas o joio será recolhido e lançado para ser queimado. A história, meus irmãos, nos mostra que ao longo de todo o tempo se levantaram homens dizendo-se de Deus e não eram, ainda que estes falsos mestres, falsos pastores, falsos religiosos, embusteiros enviados pelo diabo como joio para atrapalhar, tentem fazer que o bom trigo seja arrancado e se perca, possam, ainda que por um tempo enganar alguns, jamais enganarão a Deus um único segundo sequer. Esse, irmãos, é o quadro em que Oséias está traçando nesse texto que nós estamos lendo. Oséias está descrevendo exatamente isso que eu acabei de dizer aqui, irmãos. No capítulo 4, Oséias diz assim, lá no verso 6, o meu povo, escute isso, amados irmãos, amada igreja, o meu povo está sendo destruído, porque lhe falta conhecimento, porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Mas vejam, irmãos, o povo não está sendo, nesse texto, isentado da culpa e da responsabilidade. Porém, Deus está claramente dizendo que os sacerdotes eram os maiores culpados do povo estar traindo a Deus. Da mesma forma, ainda hoje, isso tem acontecido muito. Vemos centenas de igrejas que pregam mentiras, que enganam o povo, mas é o povo que quer ser enganado, porque aquilo que está sendo pregado e ensinado lhe é conveniente. Oséias, um profeta que traz lições ao povo de Israel e Judá, não só por palavra, mas também por meio da sua própria vida. Veja, irmãos, Oséias recebeu de Deus a ordem de casar-se com uma mulher prostituta e ter filhos com ela, um dele e 2 prováveis filhos de prostituição. Sua esposa, chamada Gomer, após o 3º filho, volta para o prostíbulo, e lá ela serve de prostituta, até que ela já não podia mais ser usada. Então, já não dando mais resultado para aquele lugar, ela é tomada e seria então vendida como escrava. Oséias vai ao mercado e dá o maior lance por ela e a leva para casa, a perdoa e declara o seu amor por ela, e começa um tempo de restauração na vida dela e no seu casamento. Perceba, irmãos, que aqui está sendo ilustrado a história de Deus com o seu povo, que mesmo traindo, mesmo adulterando, Deus vem dar o maior de todos os lances para resgatar para si o seu povo. Esta história é a história de Israel, do povo de Israel, que abandonou a Deus para andar após a sua idolatria. E mesmo assim Deus veio e deu o seu maior lance de todos para resgatar o seu povo, para resgatar e nos levar a estar com Ele numa vida restaurada. Por isso, irmãos,
Hoje é tempo de arrependimento, é tempo do povo voltar-se para Deus, é tempo de nós mesmos nos avaliarmos e verificarmos se não estamos nós também nos afastando de Deus. Observem algo, irmãos, o arrependimento ele é indispensável à salvação. Muitos se perdem pelo fato, e olha que isso é muito interessante, irmãos, deixa eu aqui ilustrar um pouco, porque é tão difícil as pessoas serem levadas ao arrependimento, porque há uma religiosidade incrustada na mente e no coração das pessoas. Lá na Idade Média, a Igreja de Roma passou a ensinar que por meio da confissão auricular, após cumprir algumas penitências, os pecados seriam perdoados. Ou ainda pela caridade, também se ensinava que haveria salvação. Não bastasse isso, ainda se ensinava que haveria chance de, passando pelo purgatório, ser salvo. Por isso então, Lutero vai e insurge-se contra a Igreja Romana, que tinha a proposta de vender por preço de dinheiro a salvação. Portanto, irmãos, é preciso que nos voltemos ao arrependimento e preguemos mais sobre isso. Só em Cristo há salvação. Nada e por meio de coisa alguma é possível acharmos salvação fora de Deus, da obra salvífica da cruz. Feita essa introdução, eu diria que é muito difícil retornar. Vejam, meus irmãos, imaginem vocês um barco que se solta da sua amarra e vai lentamente se afastando do porto. Assim também estava o povo de Israel, de Judá, assim também estão muitos hoje. Vejam, queridos, muitos hoje, muitos cristãos, dentro das igrejas, estão como um barco à deriva que se soltou do porto, estão lentamente se afastando de Deus, se imiscuindo, se envolvendo com as coisas do mundo, não percebendo que suas vidas brevemente se dará em alto mar, em meio à tempestade. Se afastam do porto seguro de Deus, lentamente, quase sem perceber, estão se distanciando de Deus. O verso 4 do capítulo 5 vai dizer: o seu proceder não lhes permite voltar para o seu Deus, porque um espírito de prostituição está no meio deles, e não conhecem o Senhor. Veja, amados meus, o texto bíblico está falando que esse povo estava vivendo como quem vivia com Deus, mas imiscuídos ao mundo, à prostituição, às ofertas do mundo, e eles não se davam conta mais que eles estavam vivendo em meio à prostituição. E prostituição aqui não é uma palavra apenas para sexo. Prostituição aqui é todo tipo de adultério contra Deus. Veja, meus irmãos, quem flerta com o pecado, sem que dê conta, vai se afastando de Deus. O povo estava se prostituindo com a idolatria dos ímpios e servindo aos falsos deuses. Eles estavam se prostituindo e tornando-se cada vez mais desconhecidos de Deus. Por isso o Senhor estava falando duramente contra o povo e também contra os sacerdotes que induziam o povo ao erro. O que Deus está dizendo nesse texto, irmãos, e está dizendo lá no passado, e está dizendo para nós nessa noite, é que o arrependimento precisa acontecer no meio do povo de Deus, antes que seja tarde demais.
É preciso urgente que haja uma mudança de mente. Somente assim será possível que aqueles que estão agindo em pecado se conscientizem disso e passem a perceber o tamanho da afronta que estão cometendo contra Deus. Por isso o verso 15, que começamos a leitura, vai dizer: irei e voltarei para o meu lugar, até que se reconheçam culpados e busquem a minha face. Estando eles angustiados, cedo me buscarão, dizendo. Vou ler de novo, irmãos, vou ler na linguagem de hoje. Então voltarei para o meu lugar e ali ficarei até que eles reconheçam o seu pecado, e na sua aflição venham me procurar. Percebam, meus amados, que coisa terrível Deus está falando nesse versículo. Deus ficaria no céu e não se manifestaria, ficaria em silêncio total, não falaria mais por meio dos seus profetas, até que o seu povo se arrependesse dos seus pecados que estavam cometendo contra Deus. O povo estava, queridos irmãos, o povo estava brincando com Deus, não estava levando Deus a sério. E no cativeiro para onde seriam levados, se lembrariam das palavras do profeta, e teriam a chance de se arrependerem e buscarem a Deus enquanto ainda havia tempo. O profeta Isaías, no capítulo 55, verso 6, diz assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai o seu nome enquanto está perto. Amada igreja, o apelo não é para que aceitemos a Jesus, mas para que Ele nos aceite. Não podemos achar que fazemos um favor ao reino dos céus aceitando Jesus. Pelo contrário, irmãos, o céu já nos favoreceu, provendo salvação a cada um de nós em Cristo Jesus. Portanto, é preciso que tenhamos um coração quebrantado, um coração arrependido, crendo que Deus é galardoador daqueles que o buscam. Mas, meus irmãos, qual é o tempo de buscar a Deus? Verso 15 diz que o seu povo, quando arrependido, deveria buscá-lo cedo. Mas buscar cedo não é levantar de madrugada para orar. Buscar cedo aqui tem um sentido de pressa, de urgência. É correr sinceramente para Deus, clamando a Deus pelo seu perdão. E será, meus amados irmãos, que Deus ouve aqueles que estão arrependidos? O profeta Joel vai nos dizer que sim. Verso 2, capítulo 2, verso 12 de Joel, diz assim: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Então, qual é o tempo, amados, de buscarmos a Deus? É hoje. É agora, é rápido. Não podemos perder tempo de buscarmos a Deus, porque Ele ainda está nos ouvindo, a sua longanimidade ainda está acontecendo. Mas Isaías acabou de nos dizer: buscai enquanto pode.
Haverá um tempo em que as pessoas desejarão buscar a Deus e Ele não estará mais nesse lugar para ser buscado. Segunda coisa, só podemos ter cura para as nossas almas, cura para as nossas emoções, nossa vida, nosso espírito, em Deus. Diante de nós, meus queridos, está posta a necessidade do arrependimento. Quando olhamos para os nossos pecados e nos entristecemos, percebemos o quanto precisamos de Deus. Só Deus pode nos curar, só Deus pode sarar as nossas feridas. A proposta, irmãos, desse verso 1 do capítulo 6, ela é válida para nós hoje. Precisamos urgentemente ouvir o clamor da palavra de Deus por meio do profeta Oséias e nos voltarmos, e ainda conduzir outros a voltarem-se para Deus. Precisamos entender que somente Deus pode trazer a cura verdadeira para nós. Só Deus pode sarar nossas almas de toda e qualquer enfermidade. O povo de Deus percebeu isso e, voltando-se para Deus, confessaram o seu erro. Mas, irmãos, a confissão do povo foi apenas superficial. O seu arrependimento não era genuíno. Será que hoje, dentro da igreja cristã no Brasil, há arrependimento legítimo e verdadeiro? Será que eu, olhando a partir de mim, será que nós estamos legitimamente arrependidos? Não era, irmãos, a tristeza pelo pecado que fazia o povo aqui se arrepender e temer, mas o medo do juízo. Queriam a restauração da nação, queriam as suas feridas curadas, mas não queriam, escutem isso, amados irmãos, eles queriam as benécias do perdão de Deus, queriam os benefícios da graça de Deus, queriam ir para o céu, mas não queriam abandonar os seus pecados de estimação. De tal forma, amados irmãos, hoje a igreja precisa ser levada a um arrependimento verdadeiro. E é por isso, meus amados irmãos, que eu tenho me posicionado contra esse tipo de evangelho que está sendo pregado por aí, onde não tem nem sequer uma lasca da cruz de Cristo. Um evangelho morno, água com açúcar, que não fala do pecado das pessoas, que não toca na ferida, que não fala de arrependimento. Sem fé, amada igreja, nunca poderemos agradar a Deus, e sem a legítima pregação do Evangelho, nunca teremos uma fé verdadeira. Pois a própria palavra vai nos dizer que a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. Mas pregar um outro evangelho, como disse Paulo aos Gálatas, isso não serve, não leva ao arrependimento, não constrange os corações pecadores, que por não estarem constrangidos diante de Deus, não se arrependem, e não se arrependendo, não olham para Deus, não se achegam à luz. Mas vejam, meus irmãos, Deus, Ele não nos receitou uma água com açúcar. Deus, Ele não nos deu placebo. Deus nos deu remédio que cura, e remédio que cura só na palavra de Deus.
Verso 2 diz assim: depois de 2 dias nos revigorará, ao terceiro dia nos levantará e viveremos diante dele. Sem arrependimento verdadeiro não há cura. Israel, em seu estado de remorso, mas não de arrependimento, estavam confiantes de que Deus os restauraria rapidamente, mas, como muitos hoje, esqueceram que Deus sonda os corações, esqueceram que Deus queria obediência e não sacrifício, esqueceram que sem o legítimo arrependimento não há perdão de pecados. É preciso saber, amados irmãos, que Deus não dá paliativos. Com Deus é sim, sim ou não, não. Não há espaço para variações num Deus em que a Bíblia vai dizer que nele não há sombra de variação. Creio que seja importante, amados, que Deus não nos submete ao seu tratamento em vão. Deus trata as nossas almas, Deus trata conosco para nos ver sarados. E pode ser ainda que o tratamento de Deus seja rápido, pode ser que o tratamento de Deus seja mais lento, mas Ele quer ver-nos curados, sarados. Israel não estava doente com uma dorzinha simples, um malzinho qualquer. O seu mal era para a morte. Somente Deus poderia restaurá-lo plena e totalmente. Deixe-me te falar algo, meus amados irmãos. A dorzinha que nós tínhamos, o mal que nós tínhamos, a enfermidade que estava impregnada em nossas almas, era para a morte. Nós estávamos condenados a morrer, e uma morte sem restauração. Mas Deus não veio com paliativos, Deus não nos receitou placebos. Deus, Ele entrou com um remédio que nos curou pleno e totalmente, e esse remédio foi a crucificação do Filho dele na cruz, para nos sarar, para nos restaurar e para nos dar vida e vida eterna. Nós também, amados, quando ainda não conhecíamos a Cristo, estávamos doentes de todo mal, mas quando a graça do Senhor nos alcançou, e o amado Espírito Santo nos convenceu de todo pecado, então, queridos irmãos, fomos levados, e estamos sendo levados ao arrependimento, e fomos curados, estamos sendo curados, e seremos curados de todos os males. De certa forma, este versículo já apontava para o dia em que Jesus seria crucificado, morto, sepultado, e ao terceiro dia ele ressuscitaria vitorioso. E diante dele, meus queridos irmãos, estamos nós vivendo uma nova vida, a vida de Cristo, a vida do Filho de Deus. Mas ainda, irmãos, há uma quarta coisa: sem conhecimento de Deus não há vida. Verso 3 vai dizer assim: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, como a alva a sua vinda é certa, e Ele descerá sobre nós como chuva serôdia que rega a terra. Escute, amada igreja, aqui está uma denúncia seríssima contra Israel no tempo de Oséias. Eles haviam abandonado a Deus para seguirem após Baal, o Deus da prosperidade, o Deus que eles acreditavam enviar chuvas para que a terra então desse fartas colheitas. No mundo todo, meus irmãos queridos, as igrejas estão contaminadas por essa mentalidade superficial e rasa,
de que ser crente é ser próspero, é ter coisas. As pessoas vão aos templos, os grandes templos, os pequenos templos, para buscar comida que perece, e esquecem que Deus está oferecendo o pão que desceu do céu. Querem aquilo que é efêmero, aquilo que passa, aquilo que se evapora, se agarram com todas as forças a coisas que o ladrão rouba, que a ferrugem corrói, mas eles esquecem de um Deus que é eterno, que está oferecendo algo que é eterno, que é a vida do Filho de Deus. Conhecer a Deus é muito mais, meus irmãos, do que simplesmente ler bons livros, é muito mais do que decorar versículos bíblicos. Conhecer a Deus é ser conhecido dEle, é ter uma vida de intimidade com Ele, ter relacionamento diário e constante. Prosseguir em conhecer é nunca se cansar de buscá-lo, de adorá-lo, de amá-lo, de esperá-lo. Não se pode servir a Deus somente com palavras. A vida cristã exige daquele que a possui evidências de transformação. Como vimos em Marcos, nós precisamos ser árvores que deem fruto e não árvores que somente têm folhas. Veja, meus irmãos, quanto mais nós nos empenhamos em conhecer a Deus, mais a nossa fé, mais a nossa esperança cresce. E assim, queridos irmãos, seguiremos a nossa vida cristã esperando e confiando que assim como o sol nasce todos os dias, assim Ele, Deus, também virá, e suas bênçãos são derramadas sobre nós como chuva calma, tranquila, em todo o tempo da nossa vida. Por que esse versículo está falando que é como uma chuva serôdia, como uma chuva tranquila, como um orvalho que cai do céu? Sabe por quê, meus queridos irmãos? Porque às vezes nós ficamos tão desesperados por conseguir as coisas, por correr tanto atrás da bênção de Deus, que nós perdemos a paz. Nós queremos tanto fazer coisas para Deus, que perdemos a paz. Esquecemos de Deus procurando Deus. Ficamos tão aflitos em servir a Deus, que esquecemos quem é o Deus que a gente quer servir. Às vezes a gente se empolga tanto com o barulho. Lembra lá da pregação do templo? Havia movimento, barulho, o povo estava tudo por ali, mas não tinha Deus. E a Bíblia vai dizer para nós: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Não importa, meus irmãos, o tanto que nós temos de Deus. O que importa é o quanto Deus tem de nós. Quanto tempo nós investimos orando? Quanto tempo nós passamos lendo a palavra dele? Quanto tempo nós passamos agradecendo a Deus? Um dos sentidos dessa chuva serôdia consistia no fato de que, embora a terra estivesse seca, ainda viria uma chuva de primavera que faria a terra dar fruto. Israel estava vivendo uma sequidão espiritual, mas em tempo certo Deus enviaria graciosamente sua bênção sobre eles e novamente viriam a frutificar. A nossa esperança, meus irmãos, está no fato de que nós mesmos,
Um dia estávamos em total sequidão e fomos alcançados pela chuva graciosa de Deus. Ou não estaríamos aqui na igreja nessa noite. E por isso cremos que também muitas pessoas que amamos e pelas quais oramos serão alcançadas e salvas. Nós devemos clamar a Deus incessantemente para Deus derramar dessa chuva graciosa sobre a vida dos nossos amados, dos nossos amigos, para que eles, no fervor desse mundo, na correria desse mundo, alcancem um momento de paz, e em meio a essa grande tribulação desse tempo que vivemos, Deus fale aos seus corações, e eles também se aquietem e conheçam a Deus. Vejam, meus irmãos, há uma quinta coisa: Deus não pode ser enganado. Depois destes inflamados versos de um aparente arrependimento, Deus, que não pode ser enganado e muito menos subornado por palavras bonitas ou mesmo convencido por sacrifícios vazios de significado, de forma aterradora, ele lança na cara de Israel e de Judá que eles estavam apenas na superfície da vida espiritual. Por que não pode se pregar um evangelho morno? Por que nós não podemos ser cristãos mornos? Porque lá em Apocalipse diz que aquele que for morno, que não é nem frio e nem quente, Deus vai vomitar para fora. Então não podemos ser cristãos solidificados, firmados, com pregações vazias, emocionais. Não podemos convencer a Deus vivendo uma vida superficial, sendo cristãos superficiais, tendo uma espiritualidade superficial. Eles não passavam de nuvens sem água e latas vazias, tinham um belo discurso, mas não passavam de bajuladores espirituais. Verso 4 diz: que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Porque o vosso amor é como nuvem de manhã e como orvalho da madrugada que cedo passa. Havia um amor proclamado para Deus, mas era superficial, era passageiro, não tinha raiz. Como eram eles, meus irmãos, e são tolos os que acham que podem convencer a Deus de que estão arrependidos e que de agora em diante farão tudo certo. São tolos os que acham que podem convencer a Deus com palavras, sendo que Deus lê os seus corações. Israel se propôs a voltar-se para Deus e até reconheceu que Deus era o autor da disciplina, como também da restauração, e prometeram que viveriam doravante na presença de Deus, juraram de pé juntos que buscariam conhecer mais o seu Deus, estavam crentes de que haviam convencido a Deus que eles viveriam sobre viveriam uma espiritualidade melhor e mais firmada, que viveriam de forma restaurada. Mas Deus, que sonda os corações, visitou os seus corações e viu que tudo aquilo era engano, eram palavras da boca para fora, que não existia verdade e que tudo aquilo não consistia do verdadeiro diante de Deus. Irmãos queridos, será que nós muitas vezes não queremos convencer a Deus de que somos e fazemos coisas tão boas, tão maravilhosas, que a única coisa que falta em nós é uma auréola e asinhas de anjo? Será que às vezes nós não dizemos para Deus que nós somos a coisa mais perfeita que Ele criou?
Deus espera de nós apenas que sejamos sinceros, reconhecendo nossos erros, nossa sinceridade, a nossa incapacidade de sermos perfeitos, e que somos, todos nós, totalmente dependentes da sua graça. A palavra de Deus, por meio de seus profetas, deveria ser bênção na vida do povo, mas por conta de sua superficialidade espiritual e falta de compromisso com Deus, ela tornou-se uma sentença de juízo. Lembra, meus irmãos, preguei isso há poucos dias, que a própria palavra diz que aquele que crer já está salvo, mas aquele que não crer já está condenado. Verso 5 diz aqui: por isso os abati por meio dos profetas, pela palavra da minha boca os matei, e os meus juízos sairão como a luz. Devemos buscar, meus irmãos queridos, devemos buscar ter corações verdadeiramente arrependidos, para que a palavra de Deus seja para nós bênção, cura, restauração. Mas sem arrependimento, a palavra torna-se um martelo que despedaça e destrói. Como dizia Jesus, quem não crer já está condenado. Sexta coisa: vida religiosa e vazia de evangelho não basta. Verso 6 vai dizer: pois misericórdia quero e não sacrifício, e conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Veja, meus irmãos, nós todos aqui já sabemos que o evangelho e religião são coisas totalmente distantes. Mas tudo que os moradores de Israel e Judá podiam oferecer a Deus era puramente sacrifícios religiosos. Tais sacrifícios não eram aceitos por Deus. Eles não refletiam a verdade dos corações, não podiam ser aceitos como sacrifícios de arrependimento. Nós sabemos que todos os sacrifícios apontavam para Cristo, para que fossem aceitos, e os pecados do ofertante cobertos, e era preciso que houvesse genuíno arrependimento. Ainda hoje, irmãos, Deus continua exigindo de nós a mesma coisa. De nada adianta as igrejas cheias, com milhares de pessoas oferecendo ofertas e mais ofertas, campanhas e mais campanhas, sendo que os seus corações em nada estão quebrantados diante de Deus. Deus espera de nós misericórdia. A palavra misericórdia no hebraico significa fidelidade. Deus espera de nós que nós sejamos fiéis, que tenhamos um coração quebrantado, que tenhamos uma vida piedosa, arrependida. Deus tem prazer em nos abençoar, meus irmãos. A Bíblia vai dizer que a bênção de Deus nos acompanha. E por que nós não fazemos campanhas nesse lugar, nesta igreja? Porque nós não precisamos convencer a Deus daquilo que Ele sabe que nós precisamos. Deus sabe das nossas necessidades, e todas elas Ele já tem provido em glória para nos abençoar. Apenas precisamos crer em Deus, e Ele nos abençoará. Para irmos à conclusão, acredito que seja uma das mais duras mensagens que se prega, essa mensagem que eu estou pregando, mas também, irmãos, é uma das mais importantes e mais urgentes que a igreja no Brasil e no mundo precisa ouvir. A igreja precisa ser levada ao arrependimento.
Deus espera que nós sejamos servos fiéis e que tenhamos nossos corações quebrantados. Deus espera que nós possamos praticar verdadeiramente o amor ao próximo. Prática essa que podemos executar todos os dias das mais variadas maneiras. Então, meus irmãos, em resumo de tudo que Deus quer de nós nessa noite e nos dias vindouros para a nossa vida, Deus espera de nós um arrependimento sincero. Deus espera de nós que o busquemos cada vez mais com o coração quebrantado. Deus espera de nós que o conheçamos cada vez mais. Deus espera de nós que o nosso culto seja cheio de fé, de piedade, e nunca apenas e tão somente uma cerimônia religiosa. Portanto, meus irmãos, nós devemos ir em frente, praticar o santo evangelho de Jesus Cristo, nosso Senhor e Deus. Viver o evangelho, meus amados irmãos, não é um fardo, não é um peso. Praticar o evangelho é algo gracioso, é algo leve, é algo maravilhoso. Mas o arrependimento, meus irmãos, ele exige de nós que nós reconheçamos nossos erros. Praticar o arrependimento é colocarmos-nos diante de Deus, só nós e Deus, e dizer: Deus, olha para mim, Senhor, veja os meus erros, veja os pecados que cometi nesse dia, compunge o meu coração, Senhor, para que ele se quebrante diante de Ti. Perdoa-me, Senhor Deus, assim como o Senhor nos tem perdoado em Cristo Jesus. Perdoa-me, Deus, porque eu sou falho, sou pecador. A Bíblia diz que nós devemos confessar os nossos pecados e abandoná-los. Sabe, irmãos, quando eu falo que a igreja precisa voltar-se ao arrependimento, é porque nós observamos muitos cristãos que já não conseguem mais se isentar de algumas coisas que o mundo oferece. Nós não somos do mundo, irmãos. Nós não vivemos mais para as coisas deste mundo. A nossa vida não é deste mundo. Não vivemos sequer a nossa própria vida. Nós vivemos a vida de Cristo. Cristo é a nossa vida, irmãos. Portanto, vivamos para a glória de Deus. Aprendamos a buscar a Deus todos os dias. Todos os dias, irmãos, nós precisamos buscar a Deus no silêncio do nosso quarto, ou no barulho do nosso trabalho, lá enquanto nós operamos uma máquina pesada, ou enquanto nós digitamos na tecla do nosso computador, enquanto nós varremos a casa, enquanto lavamos a louça. Nós temos, irmãos, 24 horas por dia para conversar com Deus. E o texto que nós lemos diz que nós devemos buscar cedo a Deus. E como eu disse, cedo ali não é levantar de madrugada, mas é orar com urgência. É buscar a Deus com urgência, é buscar hoje, porque nós não sabemos o dia de amanhã. Então, meus amados irmãos, que essa mensagem, como eu sempre digo, não lhe cause tristeza, mas lhe cause alegria,
por saber que Deus está conduzindo a igreja a ouvir a sua palavra, uma palavra de arrependimento. E o arrependimento, irmãos, é maravilhoso.